Para mim entrar nesse texto, eu quero falar aqui sobre Moisés. Moisés, ele teve, já nos primeiros dias de sua vida, ele enfrentou uma dificuldade muito grande, que eu quero falar um pouco sobre ela aqui. Deus, quando chamou Abraão, Deus lhe fez uma promessa, e ainda para Abraão, Deus disse que multiplicaria sua descendência. Só que a sua descendência iria peregrinar em uma terra estranha por aproximadamente 400 anos. E depois Deus levantaria um libertador. E assim sucede. A promessa de Abraão passa para Isaac, de Isaac a Jacó. E em José, no Egito, o povo de Israel para no Egito, e ali eles ficam 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. E dentre os homens do Antigo Testamento, o que mais se aproxima de Cristo é Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Você pode ver que Moisés diz: vai nascer um que é semelhante a mim, com ele está a lei, e toda alma que não der ouvido sua palavra será extirpada do meio do seu povo. Se Moisés disse que Cristo era semelhante a ele, é porque de fato era. Moisés é um tipo de Cristo. Na história de Moisés nós vamos ver cordeiro, nós vamos ver o sangue do cordeiro. Na história de Moisés nós vamos ver um povo travado no Egito por 400 anos. Na história de Cristo nós vamos ver o período interbíblico, que também dura 400 anos. Isso me chama muita atenção. Na história de Moisés, Moisés sobe ao monte, e quando Moisés está no monte, as pessoas lá embaixo começam a idolatrar. Eles fazem um bezerro de ouro, e Deus fala com Moisés: desce, porque o povo começou a idolatrar. E a pressão do povo para cima de Arão foi esta: esse Moisés que subiu, ele não vai voltar mais, ele não vai descer. Então façamos um bezerro de ouro e adoremos. E eu estou vendo isso, infelizmente, retratado no meio da igreja moderna. Tem muita gente que está agindo dessa forma. Esse Jesus que a igreja prega, que subiu e vai descer, ele não vai descer mais. Então vamos nos estabilizar aqui na terra. Vamos deixar de adorar a Deus para adorar ouro. E tem igrejas por aí que é o culto todo se falando em ouro, é o culto todo se pregando ouro, é riquezas em cima de riquezas. Não que Deus não possa dar algo para alguém, mas o foco do cristianismo não é esse. O foco do cristianismo é morarmos no céu, assim como o foco daquele povo era morar na terra prometida. Então a terra prometida, a nova Canaã celestial, ela nos aguarda, e nós não podemos perder o foco. A Bíblia diz que aquele que espera receber somente nessa terra, ele é o mais miserável entre todos os homens. A Bíblia Sagrada diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas o tempo passa, como eu disse, o povo vai parar no Egito, e eles começam a sofrer perseguições duras no Egito, porque o povo está crescendo bastante. E Faraó, vendo o povo crescendo bastante, ele fica enciumado. Joséfo, um dos historiadores de muito conceito entre os historiadores bíblicos, ele vai dizer que o oráculo do Egito, ele lança uma palavra dizendo que nasceria um menino no meio dos hebreus, que seria a ruína do faraó do Egito. E quando o faraó ouve isso, ele fica assustado, ele começa então a perseguir os hebreus. Quando ele ouve isso, além de ele já estar enciumado porque o povo de Deus está crescendo, aleluias, ele vai ficar, aleluia, com o pé atrás com a profecia do oráculo, que dizia que um menino iria ser a ruína entre os hebreus. E de repente ele tem uma ideia que eu tenho certeza que veio dos quintos dos infernos. A ideia é que todo menino de 2 anos para baixo tem que morrer.
Assim também acontece com Jesus Cristo. Na época de Cristo, Herodes mandou matar todas as crianças. Faraó também manda matar todas as crianças. E a mãe de Moisés agora esconde Moisés. A mãe de Moisés esconde Moisés durante 3 meses. Passando 3 meses, não dando mais para esconder. Eu imagino a aflição daquela mãe, porque eu sou pai. Eu tenho um menino de 6 meses lá dentro da minha casa. Eu tenho uma menina de 5 anos lá dentro da minha casa. E eu imagino a aflição daquela mãe agora ter que colocar um menino em uma cestinha. Ela betuma a cestinha, coloca o menino naquela cestinha e coloca no Rio Nilo. Imagine comigo você criar uma criança, amamentar a criança e de repente você ser obrigado a colocar a criança dentro de uma cestinha e abandoná-la dentro de um rio. Segundo alguns historiadores, o rio Nilo, ele tinha crocodilos chamados de Leviatã. Os Leviatãs eram crocodilos enormes. Uma bocada só de um crocodilo daquele engoliria Moisés. Mas lendo a Bíblia, eu entendi que crocodilo não come profeta, leão não come profeta, fogo não queima profeta. Aleluia. Quando Deus quer livrar, Deus livra. E Joséfo vai dizer que o menino é encontrado na cestinha pelas filhas de Faraó. E Joséfo, ele faz uma declaração interessante acerca de Moisés. Joséfo vai dizer que Moisés era uma criança tão linda, tão linda, tão linda, que nenhum ser humano era capaz de passar os olhos sobre Moisés e não parar para observá-lo, pastor Wagner. Todo mundo que via Moisés parava para admirar a beleza que o menino tinha. Não era uma beleza da terra, era uma beleza celestial. Quando a filha de Faraó vê aquilo, detalhe, Miriam veio acompanhando a cestinha. Miriam está de olho na situação. Aleluia. Quando a filha de Faraó vê o menino, é amor à primeira vista. Ela fica encantada e ela diz consigo mesmo: eu vou criar esse menino. E ela chama algumas egípcias para amamentar o menino. E a história diz, Joséfo, em sua história dos Hebreus, ele vai dizer que trouxeram egípcias para que Moisés se amamentasse, mas Moisés não se amamenta de nenhuma das egípcias. Aí Miriam se aproxima, segundo Joséfo, e diz: olha, minha senhora, esse menino é hebreu, e hebreu não se amamenta em egípcia. Arrume aí uma hebreia que vai dar certo a situação aí. Aí ela olha para a menina e diz: tu conhece alguma? Miriam: é claro, conheço sim. Pois vá chamá-la, porque ele vai cuidar do menino para mim e eu ainda vou dar um salário para ela. Alguém já está entendendo aqui? Mas como, aleluia, estão me chamando aí de um novo João Batista de 2020, aleluias, eu tomei posse, aleluia. Ainda que meu ministério seja curto, ainda que alguma dessas dançarinas igual Salomé, que dançam sensualizando, peçam a minha cabeça num prato, eu serei fiel à mensagem do evangelho. E eu ando preocupado, sabe por quê? Porque, aleluia, eu nunca vi uma geração que se diz hebreus de Deus e aceita tudo que vem do Egito, se alimenta com tudo que vem do Egito. Mas Deus tem uma geração de Moisés que o que é do Egito não serve. Olha, minhas amigas cantoras modinhas aí da internet, eu sinto muito, mas as músicas do Egito para mim não servem. Eu tenho a natureza assim de Moisés, sabe? O que vem do Egito não serve. Música mundana não é para a igreja, palavrão não é para a igreja, imoralidade não é para a igreja, festa mundana não é para a igreja, deuses egípcios não são para a igreja. A igreja de Cristo, ela tem uma natureza do céu. Então aquilo que é do Egito não serve. Não dá. A fonte que jorra água doce
pode jorrar água amarga. Não se pode servir dois senhores. Ou é ou não é. Sabe qual é o grande problema? Oh, saudade. Eu sou novo convertido, eu tenho apenas 14 anos que aceitei a Jesus. Mas há 14 anos os crentes ainda eram chamados não de cristãos gospel, eram chamados de cristãos protestantes. Por quê? Porque protestavam. Hoje estão fazendo aliança com o mundo, irmão. Aleluia. Tem algo errado, irmão, aleluia, com o evangelho. Aleluia. Porque as mensagens hoje é para agradar todo tipo de massa. Mas a Bíblia diz que quando Estevão pregava, a cara dos fariseus ficava assim, ó, de raiva. Quando Jesus pregava, os fariseus faltavam infartar. Quando João Batista pregava, ele olhava para os fariseus e dizia: raça de víboras, está na hora da igreja voltar a protestar contra o farisaísmo, contra as modinhas gospel. Estão achando que ser cristão hoje é moda. Ser cristão hoje para alguns é ser engraçadinho. Ainda bem que Paulo nos advertiu sobre isso. Paulo falou sobre os espíritos de chocarrice. Aleluia. Estão usando do evangelho para fazer as pessoas sorrirem. A mensagem do evangelho, ela não é projetada para fazer ninguém sorrir. Ela é para arrancar lágrimas. Se tinha algo que era de primórdia quando eu aceitei Jesus, era levar um lenço para o culto, porque os crentes iam para a igreja porque sabiam que ia chorar. Mas hoje, os engraçadinhos, com as suas chocarrices, estão usando do evangelho para fazer as pessoas sorrir. Faça comédia com o presidente da república, faça comédia com o papa, faça comédia com o seu amigo, faça comédia com o rei Charles, faça comédia com o pastor, faça comédia comigo, faça comédia com meu nariz, pode, eu deixo. Faça comédia com as minhas orelhas, pode, eu deixo. Faça comédia com os músicos que estão aqui, faça comédia com meu amigo Gabriel, faça comédia, aleluia, com os vereadores, com os prefeitos, faça comédia com a tua avó, mas não faça comédia com o evangelho. Cria vergonha na tua cara, rapaz. Quer fazer stand-up? Faça, mas o evangelho é coisa séria. E não vem dizer pra mim que é porque é uma necessidade de fazer as pessoas sorrirem. Ei, não. Quando se usava o evangelho para coisa séria, não tinha esse tanto de gente depressiva nas igrejas, não. Eu vou fazer as pessoas sorrir para largar a depressão. Não. Aleluia, a palavra de Deus, ela tem poder para arrancar todos os males. Aleluia, a presença de Deus, ela tem poder para arrancar todos os males. Nós não precisamos de entretenimento gospel. Aqui não, Satanás. O que é do Egito não nos serve. Nós somos fiel ao evangelho. Mas olha só, Jesus está voltando. Eu não sei se minha agenda vai continuar igual antes, não, porque eu mudei. Eu sempre tive um compromisso com a palavra, com o evangelho, mas agora eu estou muito mais. Eu quero pregar para alguém ir para o céu. Meu amigo Gabriel falou algo interessante. Ele disse: olha, poucos estão indo para o céu, mas todos estão indo para o inferno. E isso me assustou. Eu falei: meu Deus, é verdade. Tirando aqueles que não estão indo para o céu, o restante tudinho está indo para o inferno. E o que eu estou fazendo como pregador? Aleluias. Eu já fui tentado a virar um animador de plateia. Já chegaram e me disseram: olha, Bezerra, tu alcançou um público legal, tá na hora de tu cobrar, tá na hora de tu se valorizar, porque senão não vão te valorizar. Ei, eu não me preocupo em ser valorizado pelos homens. O céu
já me valoriza. Jesus já me comprou com o sangue dele. O meu compromisso é com o Evangelho, porque é o Evangelho que vai resgatar o pecador da sua ida para o inferno, para o céu. Só quem quer ir para o céu, levante a mão da glória. Rejeite o que é do Egito hoje. E Moisés rejeita o que é do Egito. Aí o que me chama a atenção é que a filha de Faraó fala: olha, chame lá a hebreia, porque nesse menino hebreu, a ordem de Faraó era: todos os meninos hebreus vão morrer. Eu amo coisas generalizadas como essa pandemia. Porque alguém já declara logo: todo mundo vai morrer. Mas Deus guarda os seus e ainda os prospera. Ele não vai morrer, tem a minha guarda. Chame a mãe dele, que além de ela cuidar do próprio filho, ela vai ganhar salário para isso. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai vir na contramão do mundo. Te prepara, o mundo está desesperado por causa da crise econômica. É nessa crise, aleluia, que Deus vai abençoar a igreja. Quem acredita, levante a mão da glória a Jesus. Moisés cresce. E um dia, sabe o que acontece? Moisés está ali passeando entre os seus irmãos, e ele vê um egípcio agredindo um hebreu, Robinho. E ele parte para cima do egípcio, fere o egípcio morre. Aí ele sai. No outro dia ele volta. Agora já não é um egípcio que está ferindo um hebreu, é um hebreu que está ferindo outro hebreu. Eu volto a dizer, as histórias de Moisés são muito parecidas com as de Cristo, porque quando Cristo veio, eram os egípcios que perseguiam a igreja. Mas se Cristo viesse hoje, ele ia achar a igreja brigando contra a igreja. Isso é forte. Aí Moisés, quando vê o hebreu brigando contra o hebreu, ele vai separar os hebreus. Olha e diz: porventura tu vai me matar como mataste o hebreu? Aí olha a declaração de Moisés: certamente este negócio foi descoberto. Pode ser homem de Deus, mulher de Deus, o tanto que for, nada vai ficar em oculto. Deus está no Brasil, tirando tudo que Moisés enterrou para fora. Nós estamos vendo isso. Aleluia. É por isso, irmãos, que desde que eu aceitei a Jesus, quando eu erro eu procuro o meu pastor e confesso, porque eu sei que nada ficará em oculto. A Bíblia diz que o teu pecado te achará. Aleluias. Tem tanta gente com tanta coisa oculta, mas chegou um tempo que mesmo sendo homens de Deus, vão ter que declarar: certamente esse negócio foi descoberto. Deus vai descobrir muitas coisas na nação brasileira. Chega de brincarmos com coisa séria. Aí Moisés foge, vai parar no Egito. Chegando no Egito, ele vai morar na casa de Reuel, ou Jetro, como você quiser chamar. Ali ele se casa com Zípora, fica ali. Moisés tem a idade de aproximadamente 40 anos quando ele chega ali, fica mais 40 anos. E ele agora está pastoreando as ovelhas de seu sogro, quando ele sobe às proximidades do Sinai. E de repente ele vê uma chama do Espírito, pastor, no meio de uma sarça. Tem um capim pegando fogo, mas o capim não é consumido. E aquilo chama a atenção de Moisés,
Por quê? Porque o fogo de Deus, ele queima, mas não destrói. O fogo de Deus, ele queima, mas não derruba, ele levanta. Eu não compreendo alguém que diz que está cheio do fogo de Deus, mas roda no poder aqui, e em casa roda a baiana. Roda no poder aqui, mas compra e não paga. Roda no poder aqui, mas vive uma vida imunda. Roda no poder aqui, mas posta foto mostrando o seio, com versículozinho da Bíblia ainda. Como é que consegue? Aleluia. Não dá para entender. Aleluia. O fogo de Deus, ele purifica. O fogo de Deus, ele santifica, mas ele não destrói ninguém. Aí Moisés se aproxima. No meio do fogo sai uma voz: Moisés, tire o sapato dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Som. Por que Deus manda Moisés tirar os sapatos dos pés? Ele fez o mesmo com Abraão. Deus mandou Abraão tirar o sapato dos pés. Por quê? Porque para Deus cumprir a chamada, ou chamadas do tamanho das de Abraão e de Moisés, Abraão e Moisés têm que ter os pés no chão. Deus está procurando uma geração que tenha os pés no chão, irmão, que não seja levado por qualquer vento de doutrina. Do mesmo jeito que eu aceitei a Jesus, eu sou até hoje. Sabe, de vez em quando eu vou numa vigília e tocam uns corém de fogo, eu rodo igualzinho quando eu era novo convertido. E tu não tem vergonha não, pregador? Claro que não. Eu teria vergonha. Qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer vento de doutrina muda a cabeça dele. É claro que no decorrer da nossa caminhada nós vamos mudar alguns pensamentos, porque assim como a árvore muda de folhas, nós mudamos de pensamentos, mas a raiz não muda. A raiz da árvore é a mesma. Assim somos nós. Podemos ter alguns pensamentos mudados, mas a nossa raiz não pode mudar. Sabe o que Paulo diz quando estava perto de morrer? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé que eu tinha desde novo. Aleluia. É machore canchore mandagaço. Ah, mas eu não dou conta. Se tu desse conta, eu não precisava te usar. Ah, mas a minha voz é feia. É por isso que Deus te chamou. Para quando quem te viu cantando ruim te ver cantando bem, dizer: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Às vezes pega um menino, eu particularmente, cheguei na 5ª série, eu virei um atribulado. Repeti a 6ª série 3 vezes. Repeti a 7ª, parei na 8ª. Até hoje eu tenho a 8ª série. Alguém já chegou a mim e disse assim: tu estudou em que faculdade? Eu falei: nenhuma. Mas como assim tu fala tão bem? Eu falei: não, eu tenho a 8ª série. Mentira. Eu falei: não precisa mentir, o diabo é o pai da mentira. Mentira não é comigo não. Mas como assim? É Deus, irmão, é Deus. É Deus.
Deus tem dificuldade em chamar capacitados, mas Ele capacita. E quando Ele chama um capacitado, Ele ainda mostra que a sua capacidade não vale de nada. Jesus botou Paulo 14 anos escondido. Paulo aprendeu aos pés de Dr. Gamaliel, mas eu nunca vi Paulo pregar dizendo que eu recebi através de Gamaliel, isso eu vos ensino. Não, não, não. Paulo, aleluia, dizia: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensinei. De Deus, é Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus que projeta. Talvez você está aí diante da chamada que Deus te prometeu, falando: eu não dou conta, eu não sou, aleluia. Então você é a pessoa certinha para Deus. Se você achasse ser alguma coisa, não servia para Ele. Mas já que você está: eu não sou, eu não posso, eu não sei, Jesus está dizendo: eu sou, eu posso e eu sei. Aleluia! Irmão, será que é só eu que estou sentindo a chama do Espírito aqui? Não, não é possível. Tem alguém sentindo a presença de Deus? E o que acontece? Depois que Deus faz tudo ali com Moisés, não vou entrar em detalhes, eu já quero encerrar. No livro de Êxodo 8, capítulo de número 25 e 26, Moisés chega até Faraó e diz: olha, liberta o povo, para a gente ir lá no Monte Sinai adorar. Aí Faraó faz a primeira proposta para Moisés: vão lá, adorem e voltem para o Egito. Moisés disse: como é que é? É isso mesmo, vão lá, adorem e voltem para cá, para o Egito. Moisés disse: não, Faraó, tu não está entendendo. Nenhuma unha desse povo vai ficar aqui no Egito. Esse negócio de ir lá adorar, depois voltar para o Egito, não é pra gente. Aleluia. A primeira proposta de Faraó para esses dias continua sendo essa: vai lá, fica crente durante o culto, depois tu volta para o Egito. Vai lá, adora, depois volta para a farra. Vai lá, cultua, depois vai para o forró. Vai lá, cultua, depois vai para a boate. Vai lá, cultua, depois vai para a casa de prostituição. Vai lá, cultua, depois vai fazer as coisas que os egípcios fazem. Vai lá, cultua, depois vai beber uísque. Vai lá, cultua, depois vai fazer o que não deve, ei. Mas tem um Moisés doido aqui que ainda está falando: não, 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 nós não queremos ir lá e voltar para o Egito. Êxodo 8, 22. Moisés vai lá de novo. Aleluias. Na verdade, só para me corrigir aqui, essa foi a segunda proposta: ir de adorar e voltar. Então essa foi a segunda. Mas vamos voltar para a primeira. A primeira é: ofereçam sacrifícios aqui mesmo no Egito. Adorem aqui mesmo no Egito. Adorem por aqui mesmo e está tudo legal. Você não precisa de um pastor. Mas espera aí, Jesus não visitou as 7 igrejas e ainda deu uma palavra para os 7 pastores? Espera aí, eu não preciso de pastor, meu pastor é só Cristo. É a geração que aceitou a primeira proposta de Faraó: congregar no Egito. Eu não preciso de pastor. Nós não precisamos de templos. Nós somos igreja em qualquer lugar. Com isso eu concordo, somos igreja em qualquer lugar. Mas precisamos de pastor, porque a Bíblia diz que Deus deu a uns para profeta, deu outros para pastores. A Bíblia diz o quê? Orai pelos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta das vossas almas no dia do juízo. Eu não preciso de congregação. A Bíblia diz o quê? Não deixai as vossas congregações como fazem algumas. Então esse evangelho de modinha de rua, que não precisa de pastor, que não precisa de um líder espiritual, vai contra a Bíblia.
precisamos de pastores, sim. Precisamos ser pastoreados, sim. O problema é que muita gente não quer ser subordinado a uma liderança, porque acostumaram a ser rebeldes. É daí porque você acha que surgiu esse bando de apóstolos que tem por aí, esse bando de apóstolas que tem por aí. Meu Deus, muita gente vai ficar meio irritado comigo, mas eu não estou nem aí não. Se Jesus viesse em muitas igrejas, ele ia dizer: vocês dizem ser apóstolos, mas não são, eu os achei mentirosos. Quem foi que te ungiu apóstolo? Eu estava em cima do monte e eu tive uma revelação que eu seria apóstolo. Tu não vai entrar no céu. Por que isso? Sabe, eu venho de uma formação que se tem medo de ser consagrado a pastor, porque é muito peso, é muito pesado o santo ministério. Mas nessas modinhas por aí, a pessoa não se conforma em ser só um pastor, não. Ele tem que ser bispo, arcebispo, apóstolo. Daqui a pouco nós vamos ter papas pentecostais por aí, se continuar do jeito que está indo por aí. Daqui a pouco vai consagrar alguém ao quinto homem da fornalha. Por quê? Porque as pessoas querem crescer, querem poder, porque não aceitam ser subordinados a uma liderança. Mas nessa noite eu me coloco como Moisés juntamente com você, e nós rejeitamos essa proposta do Egito. Nós não vamos adorar no Egito. Terceira proposta, essa é perigosa. Êxodo 10:10. Deixai as crianças no Egito. O Egito está atacando as crianças com força. Meu Deus, não é culto de doutrina, mas tu não frequenta culto de doutrina, Deus te pega na campanha. Mas eu vou entrar numa área doutrinária agora. Aleluia. As mulheres de antigamente tinham 14 filhos, minha mãe teve 10. Aleluias, aleluia, louvado seja Deus. Hoje as mulheres têm 2 filhos e estão arrancando os cabelos da cabeça, porque dizem que não conseguem criar 2 meninos. Aí sabe o que faz? Pega aqui o celular, fica aí quietinho. Aí o Egito está atacando as crianças. Mas eu vim fazer um apelo para você, mãe, um apelo para você, pai. Não deixe as suas crianças no Egito. Não deixe esse mundo atacar as nossas crianças. Vamos tomar providências sérias a partir de... Eu sou pai, eu disse aqui, eu vou repetir. Vamos tomar providências a partir de hoje. O Egito está atacando, Gabriel. Pastor Elísio, pastor, o Egito está atacando as nossas crianças. E tem gente abrindo mão. Não, Faraó, pode ficar com as nossas crianças. Aleluia, 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 aleluia. Olha só as leis que estão vindo hoje. Não se pode nem trazer uma criança para o culto hoje. O inimigo está atacando ferozmente as nossas crianças. Filtre os desenhos que o seu filho está vendo. Filtre o que o seu filho está assistindo. Filtre os cadernos que serão entregues para o seu filho. Os materiais dos quintos dos infernos já estão por aí, para doutrinar falsamente as nossas crianças, para pegarem as nossas crianças. Mas eu quero declarar juntamente com a igreja: contra as nossas crianças Satanás não pode, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Nós rejeitamos o que vem de Faraó. As nossas crianças não vão ficar no Egito.
As nossas crianças não vão ficar no Egito. Ei, eu vou liberar uma palavra profética. As nossas crianças não vão ficar no Egito. As nossas crianças serão os futuros pregadores, serão os futuros pastores, serão os futuros ganhadores de alma, serão os futuros missionários, serão as futuras cantoras. Deus vai guardar as nossas crianças, porque nós rejeitamos a proposta de Faraó. E aqui eu encerro Êxodo 10, 24. Deixai os vossos bens no Egito. Aleluia. A sua casa que Deus te deu, a não ser que você tenha um marido descrente, que você vai ganhar ele pelo silêncio. Mas a sua casa não é lugar de estabelecer altares egípcios. Você que é mãe, orou, Deus te deu um carro, não deixe o seu filho usar para ir se prostituir. Não dê os seus bens para o Egito. Aquilo que te pertence não pode ficar no Egito. Aquilo que é nosso não é para ser dado ao Egito. Deus te deu um aparelho eletrônico. Use não para as coisas egípcias, use para que o nome do Senhor seja glorificado. Use os seus bens para as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Rejeite as promessas que Faraó está fazendo, as propostas de Faraó. Por que, pregador? Porque está chegando a hora de a gente sair dessa terra de vez e ir morar na terra prometida. Está na hora de a gente ir morar no céu. Está na hora de a gente ir morar na glória. E ninguém vai nos segurar aqui.